dor te encontrar lá no pântano que orgulho construiu. O sol despertará a flor que aguarda germinar. Então um novo horizonte irá surgir, assim que procurar dentro do olhar que o Cristo... Olá! Hoje nós iremos refletir sobre a lei de amor. Em conjunto também a caridade. Nós vamos refletir em cima das obras, o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, o Evangelho segundo o Espírito, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e uma mensagem do livro Jornada de Amor, e a mediúnica de Júlio César Ribeiro e Maria de Lourdes da Silva. Então, o evangelista de Deus, no capítulo 22, versículo 34 ao 40, nos relata um episódio que aconteceu com Jesus, ao que os fariseus, quando viram o que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, testando, interrogou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhes disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então, os saduceus, na época, eles eram uma seita em que colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eles eram os deístas e os sensualistas da época. Eles acreditavam num Deus, porém a tudo se baseava nessa existência mesmo. Então, tudo faziam para agradar a Deus diante da existência atual. Já os fariseus, eles tinham a religião mais por interesses, para chegar do que como um objeto de fé sincera. Então, de virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Então, foi aí, provocaram, questionando Jesus, testando ele, questionando, já que naquele período, naquela época, se seguia muito os mandamentos de Moisés, e ao qual Jesus responde, que o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com a tua mente. E aí o segundo, que também é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, lá, o Espírito de Lázaro nos traz uma mensagem, nos falando sobre essa lei do amor, ao qual ele nos esclarece que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. O amor é esse sentimento que excede, que está mais no alto.
já que os sentimentos são os instintos elevados à altura do nosso feito. Então, o homem, na sua origem, lá nos primórdios, instintos, que são essa reação espontânea que se manifesta, né, dentro dos padrões de comportamento animal, que é esse impulso interior que faz a gente agir de maneira inconsciente. Então, o homem, na sua origem, ele tem apenas instintos, ele apenas age de maneira inconsciente. Quando cansa, né, quando ele está no estado mais avançado e corrompido, lapidado, ele tem sensações. Então, as sensações já são um estímulo externo ou interno que provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Então, nós conseguimos sentir, né? Nós conseguimos perceber. E aí, quando o homem instruído e depurado tem sentimentos, sentimento já é o ato sublime, ao qual Lázaro continua, né, nos falando que o ponto delicado do sentimento desse ato sublime é o amor, mas não esse amor no sentido vulgar como nós entendemos. E aí ele nos traz uma comparação, né, o amor é sol interior que condensa e une em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Na questão 88, em O Livro dos Espíritos, na observação, eles nos esclarecem, né, que o sol, ele é um lugar de reunião dos espíritos superiores, aos quais de lá eles irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que é dirigido por intermédio de espíritos menos elevados. Então, eles transmitem a esse fluido universal. Então, considerado do ponto de vista da constituição física, o Sol seria o foco da eletricidade. É de lá que se irradia os pensamentos, aonde se reúnem os espíritos superiores. E é ativo que Lázaro nos traz quando ele fala desse sentimento do amor, que ele é esse sol, então ele é sublime, ele é superior, e que ele está, né, sobre as ações humanas. A lei de amor, ainda no capítulo 11, no item 8, Lázaro nos diz que a lei do amor, ela substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei do amor extingue as misérias humanas. Então, de todo ele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Aquele que ama de uma maneira mais ampla, que não escolhe a quem amar. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si, como se estivesse sempre andando, né? Estivesse, como nós costumamos, né, dizer, andando sobre as nuvens. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram, e os mártires, ébrios de esperança, desceram. Então, nós não podemos, né, nós falar do amor sem falarmos da caridade, né? Ela também nos diz que o amor, ele extingue as misérias sociais. Que misérias sociais que hoje nós conhecemos? Não apenas
as misérias do corpo que nos provocam as dores físicas, mas também as misérias morais que circundam. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. É um comentário da questão 886 do Livro dos Espíritos. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível e que desejáramos nos fosse feito. Sinto destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, não tem como nós amarmos o próximo, amar, ampliar esse amor aos irmãos em sofrimento, prática da caridade, sem fazer todo o bem que nos seja possível fazer. A caridade, segundo Jesus, ela não seja apenas a esmola, ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. E semelhantes, sendo eles em posição de inferioridade, em posição de igualdade, ou os nossos superiores, né? Ela nos prescreve a indulgência, o perdão das ofensas, a compreensão das falhas, porque de indulgência precisamos nós mesmos, afinal, não somos perfeitos, ainda somos espíritos errantes, aprendizes. E a caridade, ela também nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, o homem verdadeiro bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que ele considera inferior, diminuindo a distância que os separa, tratando todos de maneira como gostaria que também lhe fosse ser tratado. Casimiro Cunha nos traz um poema, no livro Jornada de Amor, Antologia Mediúnica, dos autores Júlio César Ribeiro e Maria de Lourdes, sobre os óbulos de amor, ao que ele nos faz refletir. Ao gasofilácio, Jesus enfatiza atento o óbulo da viúva como nobre ensinamento. Vejamos, de nossa parte, o Senhor, a respeito da migalha, doar com muito amor. Prato simples que oferece a alguém com necessidade e mensagem de conforto em nome da caridade. Peça de roupa que dás ao viandante com frio e exemplo silencioso ao sentimento vazio. O remédio benfazejo ou um livro que ilumina são doações efetivas de saúde e disciplina. A moeda pequenina, o conselho que conforta, são dádivas fraternais a quem bate a sua porta. Bem-aventurado, pois, quem socorre com vintém, mas, se doas de ti mesmo, bendito sejas também. Então, aqui se encontra, a máxima da caridade que Jesus nos falou, que não apenas a caridade material, também há outras formas de caridade. Então, no capítulo 13, no item 6, os espíritos, nos esclarecem que aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal deve consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus
do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma, aquele que doa sem interesse, aquele que ajuda sem esperar nada em troca, aquele que entendeu o sentido, né, do que é amar ao próximo, do que é fazer todo o bem que lhe seja possível, sem interesse nenhum. Aí, na questão 887, Kardec questiona, né, quando ao que Jesus, né, um dia nos ensinou, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provará de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, quando lá fala desse amor amplo, que abrange a todos os irmãos em misérias, né, a todos os irmãos em sofrimento, também se inclui os nossos inimigos, né, já que, que eles são contrárias às nossas tendências naturais. Isso não seria ao contrário dessas tendências naturais? Então, nos dizem, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Eles sabem que isso nós não conseguimos fazer. Mas não foi isso que Jesus entendeu de dizer amar os inimigos, é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. E também se aplica aquele ensinamento de Jesus, de dar a outra face. Então, tudo que nos é dado, né, que nós não conseguimos aceitar, né, o que nos machuca, que possamos então retribuir com o bem, oferecer a outra face e conseguir perdoar-lhes e retribuir com o bem. Mas o que assim procede, ele se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo coloca-se e procura tomar vingança. E aí, então, no capítulo 11, no item 8, Lázaro continua, né, nos falando que o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, é a reencarnação. Então, essa ideia da reencarnação, ela revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela conduz o homem, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Então, é o processo da reencarnação que nos leva ao progresso. Então, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Aí ele ainda continua, né, nos recordando, disse eu, que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, a fim de progredir, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos, eles são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. E ele nos insere
encerra, né, nos falando que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Todo o nosso futuro depende, né, da nossa atual situação, do nosso trabalho edificante, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. É a mensagem que o Espírito de Lázaro nos deixou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1862. Era essa a reflexão que tínhamos para hoje. Eu sei que um novo homem irá nascer assim, que a dor te encontrar lá no pântano que orgulho construiu. O sol despertará a flor que aguarda germinar. Então, um novo horizonte irá surgir. Assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre quis chegar. Amar, mensagem que Jesus legou, e a paz que Ele deixou irão te acompanhar. Vá, é só você querer, é tudo que você precisa pra recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir, essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abra o coração, deixa o amor entrar. Vá, o campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer.